Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 27, o altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados. Será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça, como o mesmo, e a cobrirás de cobre. Far-lhes-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhes-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão, assim seja. O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul, e o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas. Suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, e os colchetes das colunas de faixas serão de prata. E na largura do pátio, ao lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, e as colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, torcido de obras de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, aí todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre, assim seja. O azeite puro, tu, pois, ordenarás ao filho de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro,
para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será esse pelas suas gerações aos filhos de Israel. Assim seja.